Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos começando a nossa escola bíblica dominical, ao vivo através do Facebook, e que Deus abençoe a sua vida. Especialmente eu quero mandar um abraço para todos os irmãos que fazem parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Nova Canaã. Que Deus abençoe as vossas vidas. Eu também quero estender a minha saudação a todos os irmãos que pertencem a outras denominações, que também nos acompanham nesse momento. E quero estender também a minha saudação de forma especial a você que não é evangélico, mas que está nos assistindo nesse momento. É uma honra ter a sua atenção e eu tenho absoluta certeza que Deus, Ele há de abençoar a sua vida em nome de Jesus. Nós estaremos hoje trabalhando com a lição de número 4, que tem como tema a iluminação espiritual do crente. Esse será o assunto que trabalharemos nesta manhã. Porém, antes eu quero aqui estar relembrando de forma breve aquilo que nós estudamos semana passada, porque as nossas lições são uma sequência e estudamos na semana passada sobre predestinação e eleição, ou eleição e predestinação. E ali vimos que Deus elege, escolhe, aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que aceitam o chamado de Deus, aqueles que se enquadram dentro dos princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. Essas pessoas são chamadas de eleitas e predestinadas. Então é um privilégio a pessoa ser eleita, escolhida, predestinada para herdar as bênçãos espirituais. Todavia, essa eleição, essa escolha vem acompanhada de muita responsabilidade, porque é requerido desta pessoa também uma vida santa e uma vida irrepreensível. E nós falamos até de forma exaustiva sobre essa questão na semana passada. Falamos também sobre o fato de sermos predestinados para filhos de adoção, ou seja, a pessoa que é eleita, escolhida, ela se torna filho de Deus ou filha de Deus. A pessoa deixa de ser criatura de Deus e passa a ser filho. Então, através de Cristo, nós somos adotados e passamos a fazer partes da natureza de Deus e, de fato, também, ou consequentemente, passamos a ser herdeiros de Deus. Porque se passamos a ser filhos de Deus, logo passamos a ser herdeiros de Deus. E falamos também sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. Ou seja, Deus tem um propósito sublime para aqueles que são eleitos, para os seus escolhidos, para os seus predestinados. Ele tem um propósito sublime e isso vai englobar o direito de herdar aquilo que Deus tem preparado para os seus eleitos. Nós teremos como herança o direito de entrar no paraíso de Deus, entrar na cidade santa e habitar ali eternamente. Então é esse o propósito sublime que Deus tem para os seus eleitos. Um dia os seus eleitos terem o privilégio, a alegria de entrar num paraíso eterno. Então isso nós falamos na lição passada, na lição de número 3. Porém, hoje estaremos trabalhando a lição de número 4. E lembrando sempre que estamos trabalhando nesse segundo trimestre de 2020,
a nossa revista que tem como tema central a Igreja Eleita. Então estamos aqui sempre tratando da Igreja Eleita, que é formada por todos aqueles que de fato têm uma aliança com Cristo. E o subtema da nossa revista é redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Isso é uma referência à Igreja Eleita. E como nós falamos hoje, a lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. O objetivo da nossa lição, o objetivo geral, é aquilo que a lição se propõe, é aquilo que a lição traz como proposta, é o seguinte: esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Então, observe que temos aí um objetivo tríplice, né? Esclarecer a dimensão da nossa chamada, ou a grandeza da nossa chamada, as riquezas da herança divina, ou seja, as riquezas da herança reservada para aqueles que foram chamados, e também a grandeza do poder de Deus. Porque para que o ser humano seja eleito, para que uma herança seja reservada, preparada, é necessário um Deus poderoso para operar e fazer tudo isso. Então trabalharemos também sobre a grandeza do poder de Deus, que operou nas nossas vidas tanto para nos escolher, quanto para preparar uma herança para nós. Temos também os objetivos específicos, que são 3, cada um se referindo a um tópico da nossa lição, já que a nossa lição é dividida em 3 tópicos. E o primeiro objetivo específico é o seguinte: destacar a vocação, ou seja, a chamada, e as riquezas da glória inclusas na herança divina. Então, no primeiro tópico, trabalharemos dentro desse contexto. Segundo objetivo específico, salientar a grandiosidade, ou evidenciar, fazer notável, destacar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes, aqueles que são escolhidos e eleitos. E num terceiro tópico, temos aqui como objetivo específico expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Então vamos ver a exaltação em Cristo, né? Cristo foi exaltado e, consequentemente, aqueles que estão em Cristo, aqueles que fazem parte da Igreja de Cristo também serão exaltados. Então nós trabalharemos num terceiro tópico dentro desse contexto. Nós vamos fazer agora a nossa leitura bíblica em classe, que é o texto que serve de fundamento de base para o desenvolvimento da nossa lição. E está em Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao 23. Eu gostaria, se possível, você pegasse papel, lápis, para estar anotando os textos que vamos fazer referência. É importante para que você leia depois. E, se possível, também você esteja com a sua Bíblia aí perto para estar acompanhando os textos. Efésios capítulo 1, versículo 15 a 23 diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a herança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro.
e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então esta foi a nossa leitura bíblica em classe. Agora estaremos introduzindo a nossa lição, vamos estar lendo a introdução e faremos alguns comentários, algumas colocações dentro daquilo que vamos ler na introdução. A introdução da nossa lição diz assim: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: ação de graças, oração intercessora, confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição e buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Aqui na introdução, o nosso comentarista vai destacar que ainda no primeiro capítulo de Efésios, já que a nossa revista está baseada na carta aos Efésios, Paulo vai iniciar uma longa sentença, e essa sentença aqui é dividida. Primeiro, ação de graças, que é o versículo 15 e 16, quando Paulo começa a louvar ao Senhor, a dar graças ao Senhor, pela igreja de Éfeso. E ele começa dizendo assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Ou seja, Paulo está dando graças ao Senhor pela igreja de Éfeso, pelo fato de ser uma igreja fervorosa e amorosa. Então Paulo começa aqui o seu discurso dando graças a Deus por essa característica da igreja de Éfeso, uma igreja fervorosa e também uma igreja amorosa. E são duas coisas essenciais, porque sem fé é impossível agradarmos a Deus, assim diz a palavra. E Paulo também vai dizer que ele poderia falar todas as línguas, ter todos os dons, mas se não tivesse amor, nada teria valor algum. Então fé e amor é algo que deve estar presente na nossa vida e na igreja de Cristo. Então primeiro Paulo vem com ação de graças, depois ele faz uma oração intercessora, no versículo 17 e 18, ele diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então aqui Paulo está intercedendo pela igreja de Éfeso para que os irmãos dali compreendam a esperança da chamada de cada um e também as riquezas da herança que estava reservada para eles. Então esta é a intercessão de Paulo, para que os irmãos dali compreendessem a grandeza da chamada, a riqueza da herança. E na terceira sessão aqui da sentença de Paulo, ele vai fazer confissão de louvor e exaltação. Ele vai, nos versículos 20 a 23, ele vai falar daquilo que Deus fez com Jesus, exaltando o Senhor acima de todo principado e poder, né? E Paulo vai tratar dessa questão de exaltação, a exaltação de Cristo acima de todas as coisas e consequentemente também a exaltação da igreja, porque Cristo é colocado como cabeça da igreja. Se Cristo, sendo cabeça, foi exaltado, a igreja de Cristo, a igreja que é o seu corpo, também será exaltada. Então Paulo faz essa colocação aqui também dentro do primeiro capítulo da carta aos Efésios. Agora nós vamos iniciar os nossos tópicos, são 3 tópicos, como nós falamos, e o primeiro tópico é a esperança da vocação e as riquezas da glória. A esperança da vocação, ou seja, da chamada. Então, aquele que é eleito, que é escolhido, que é chamado, que é vocacionado, ele tem uma esperança
e as riquezas da glória. Essa esperança está fundamentada em quê? Em que o eleito tem esperança? Qual é a esperança do eleito? O que ele espera receber da parte de Deus? Qual a riqueza dessa herança? Então nós trabalharemos isso agora aqui dentro desse tópico. Aqui diz assim: o apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Então Paulo está colocando aqui que mesmo a pessoa salva, escolhida, eleita, é necessário ela ser iluminada pelo Espírito de Deus, através da palavra de Deus, para compreender a esperança, a riqueza da herança que tem reservada para ela. E eu gostaria que eu até me lembro de algumas pessoas que não compreenderam a riqueza desse tesouro celestial. Por exemplo, Judas Iscariotes esteve ali todo o tempo com Cristo, andou ao lado de Jesus aproximadamente 3 anos e meio, mas não conseguiu compreender a riqueza dos tesouros celestiais. Tanto é que ele preferiu trair Jesus por 30 moedas de prata. Então Judas não conseguiu enxergar a grandeza daquilo que Jesus tinha reservado para aqueles que permanecessem fiéis à sua palavra. Eu me lembro também do jovem rico, aquela passagem do jovem rico, em que Jesus ofereceu a ele um tesouro no céu, mas ele não conseguiu compreender o valor desse tesouro. E ali triste, ele se ausentou da presença de Cristo e não atendeu ao chamado do Senhor. O nosso tópico, ele é dividido em 3 tópicos, em 3 subtópicos. Então, o tópico é a esperança da vocação e as riquezas da glória. E o primeiro subtópico é ação de graças e intercessão. E aqui diz assim: o apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ou seja, Paulo dá graças a Deus por todas as bênçãos que são alcançadas pelos eleitos. E aqui nós citamos essas bênçãos. Eleição é uma bênção a pessoa ser eleita, escolhida. Predestinação é ser destinado para herdar as bênçãos espirituais. Filiação é outra bênção, porque através da nossa eleição em Cristo nós passamos a ser filhos de Deus, deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos. E também o dom do Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo como selo, como carimbo, como garantia da nossa herança. Então Paulo aqui ele dá graças a Deus por essas bênçãos. E continuando aqui diz: ele intercede para que seja concedido aos seus eleitos o espírito de sabedoria e de revelação. É o que Paulo fala no versículo 17 de Efésios 1, que ele deseja, ele intercede para que os irmãos de Éfeso conheçam e entendam a grandiosidade dessa herança, dessa chamada, dessa esperança que eles deveriam ter. E o apóstolo Paulo é um exemplo de alguém que entendia, que compreendia a grandeza dessa herança que está no céu para os eleitos. Porque Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 21, ele vai dizer: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Então, se Paulo chegou ao ponto de dizer que a morte para ele é lucro, é porque ele sabia o que estava reservado para ele. E prosseguindo, ele diz que de ambos os lados ele estava em aperto. Por um lado, ele queria partir e estar logo com Cristo, porque isso é muito melhor. Mas por outro lado, ele desejava ficar aqui na terra ainda para pregar o Evangelho e assim dar frutos para o reino, ganhar almas para o reino de Cristo. Mas veja que Paulo ele vai deixar claro que ele está numa luta interior. Por um lado, ele quer ficar na terra ainda, quer viver mais para pregar o Evangelho, mas por outro lado, ele deseja partir logo desta terra, desta vida, e estar com Cristo, porque ele diz que isso é muito melhor. Então Paulo entendia, compreendia a grandeza desta herança, deste tesouro que está reservado no céu para os eleitos.
Então Paulo ele estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, né? Mas ao mesmo tempo de quão impossível alguém é perceber a grandeza do Evangelho se não for iluminado pelo Espírito. Então Paulo está deixando claro que de fato existe uma grandeza no Evangelho, porém é impossível alguém compreender essa grandeza se não for iluminado pelo Espírito, né, de Deus. Eu queria ler um texto que se encontra em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15, que Paulo vai deixar claro que é impossível o homem natural, aquele que não tem o Espírito de Deus, compreender a grandeza do Evangelho, aquilo que a mensagem do Evangelho traz como proposta, aquilo que Cristo oferece ao ser humano através do Evangelho. Aqui diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então Paulo está dizendo que o homem natural, aquele que não tem o Espírito de Deus, não vai compreender. Porém, o homem que é espiritual, aquele que tem o Espírito de Deus, ele vai compreender claramente as coisas de Deus, a riqueza da herança que Deus tem reservada. O subtópico 2, a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. É isso que Paulo está aqui no versículo 18. Essa é a intercessão de Paulo, pedindo a Deus para iluminar o entendimento daqueles irmãos para compreender os privilégios de serem vocacionados, de serem chamados, de serem eleitos e conseguir entender, compreender, enxergar a grandeza da herança. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Então essa esperança, a esperança da chamada, a esperança da vocação, aqui está dividida em 3 aspectos. O primeiro aspecto é o seguinte: Deus chamou pessoas no passado. Então nós já comentamos em uma lição anterior que nós fomos eleitos, escolhidos e predestinados antes da fundação do mundo. E aqui em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 diz assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito, seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então, antes dos tempos dos séculos, é uma referência clara, é uma colocação clara de que Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, e também a chamada abrange serviço e santificação no presente. Somos chamados, porém esta chamada, esta vocação vai exigir de cada um de nós serviço e santificação. Então no reino também nós trabalhamos, quando nós trabalhamos para o Senhor, pregamos o Evangelho, nós estamos trabalhando dentro do reino. Essa chamada exige esse trabalho de nossa parte, também exige santificação. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 14, que é o texto que temos aqui como referência na nossa lição, diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo que ele prosseguia para o alvo. Os olhos de Paulo estavam direcionados para o alvo. Ele disse: esquecendo das coisas que ficaram para trás e olhando para aquelas que estão à minha frente. Então prosseguindo em santificação para alcançar o paraíso eterno. E aqui a participação gloriosa no futuro, que nós estamos falando da esperança da vocação. Então Deus chamou pessoas antes da fundação do mundo, ou seja, no passado. Os chamados devem trabalhar no reino e também ter santificação, e também terão direito da participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer a Deus face a face. Esse texto aqui
ele é extraordinário. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, porque veja o que está reservado para os eleitos, o privilégio que está reservado. 1 Coríntios 13, 12 diz assim: porque agora vemos por espelho. Paulo falando dos eleitos em relação a Deus, a Cristo. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Ou seja, no futuro, na eternidade, nós conheceremos Deus face a face. Agora conhecemos em parte. Mas Paulo está dizendo que naquele dia nós conheceremos a Deus como também somos conhecidos por Ele. E também em 1 João, que é outro texto que vai tratar desse privilégio que nós teremos. 1 João, capítulo 3, versículo 2, vai dizer assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então veja que texto maravilhoso, que promessa maravilhosa que nós temos da parte do nosso Deus. O terceiro subtópico do primeiro tópico diz assim: as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos eleitos. Então, quando Paulo fala da herança, Paulo está se referindo àquilo que Deus deu para os eleitos, ou aquilo que está preparado e reservado para os eleitos. Isso está em Colossenses 1,12, que diz assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então Deus nos destinou, para participar da herança dos santos na luz. Então nós temos essa herança. Então fica claro que Paulo se refere ao que está preparado. E já o termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Ou seja, quando Paulo fala aqui sua herança, está dizendo daquilo que está reservado para os eleitos. E quando ele fala da riqueza da herança, está falando da grandiosidade dessa herança. E nós vamos aqui ver o seguinte: Colossenses 1,27, Paulo diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Também Apocalipse, capítulo 22, versículos 3 e 4, nós vamos ver um texto aqui que vai falar sobre a riqueza dessa herança. Apocalipse capítulo 22, 3 e 4 diz assim: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Aqui João está falando da cidade santa, da Nova Jerusalém. Então olha a grandeza dessa cidade e a grandeza dessa herança que os eleitos vão receber. E verão o seu rosto, ou seja, o rosto de Cristo, e na sua testa estará o seu nome. Ainda em Apocalipse 19, 7 a 9 diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Então, dentro dessa herança que está reservada para os eleitos, vai englobar a participação nas bodas do Cordeiro. Então, Apocalipse 19, 7 a seguir, e diz assim: porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve,
Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Ou seja, as bodas do Cordeiro serão uma grande ceia no céu, onde todos nós sentaremos à mesa, e diz a Bíblia que o próprio Cristo vai nos servir. Então veja que privilégio, que grandeza da riqueza que nós temos reservado para nós. E para sintetizar aqui o primeiro tópico, nós temos a síntese que diz assim: os santos devem louvar a Deus pela eleição e ser iluminados para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte da nossa herança. Eu quero concluir aqui esse tópico com o texto de Hebreus capítulo 10, versículo 23, que vai dizer assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos fez a promessa, ou aquele que nos prometeu. Então a nossa herança é grande, há uma riqueza na herança que tem para nós, e nós devemos reter firmes a confissão da nossa esperança, porque o Deus que nos fez a promessa, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Vamos agora para o tópico de número 2, que é a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. O primeiro subtópico, a sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzido do grego uperbalor, que na forma adjetivada significa extraordinário. Então, quando fala aqui, nós estamos tratando do poder de Deus, é um poder diferenciado, é um poder incomparável, e esse poder é grande e sobreexcelente. Então, quando aqui é colocado, quando Paulo trata esse poder de Deus como algo sobreexcelente, ele está falando sobre algo extraordinário, ou seja, é algo fora do comum. Então, esse é o poder de Deus que foi operado na vida do ser humano, tanto para elegê-lo, quanto para preparar uma herança para ele. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzido do grego, o perbalor, como nós falamos, que na forma adjetivada significa extraordinário. Eu queria ler um texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, é o nosso texto referência. 2 Coríntios 4, 7 diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, olha a colocação do apóstolo Paulo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Na verdade, o eleito de Deus, mesmo ele sendo eleito, mas ele é um vaso de barro, que a nossa estrutura é frágil, nós somos barro. Então nós somos um vaso de barro, mas porém nós temos dentro de nós um tesouro, que é exatamente a mensagem do Evangelho, é a presença do Espírito Santo, é a esperança de alcançar a vida eterna. Então nós temos esta promessa, esse tesouro, a mensagem do Evangelho dentro de nós. Já a expressão seguinte, meguetos, que é uma referência à grandeza, porque sobreexcelente é algo extraordinário, o poder de Deus é extraordinário, e porém esse poder é grande. E aqui significa enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. Ou seja, sobrepujar, é exceder, é sobressair, é ultrapassar em altura, é suplantar e além. Então o poder de Deus, ele sobrepuja. O poder de Deus, ele vai operar em nós para nos salvar, para nos eleger. Isso vem através da mensagem do Evangelho. E em Mateus 26, versículo 64, ali é uma das referências que, se referindo ao nosso Deus, vai chamá-lo de Todo-Poderoso. Então, de fato, a grandeza do poder de Deus, o fato do poder de Deus ser grande, está enaltecendo a magnitude do seu poder, que sobrepuja, que está além de todo e qualquer poder. O segundo subtópico, a força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder,
O apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, porque Paulo vai falar a operação da força do seu poder. Então, o primeiro termo é a operação, que é a tradução de energia e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Ou seja, quando Paulo fala a operação da força do seu poder, então esse termo operação significa que o poder de Deus está em atividade intensa, né? E o outro termo, segundo a expressão força, vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. Além desse poder de Deus estar em atividade, ele é intenso. E finalmente, ixos, que significa o poder inerente de Deus. É um poder que faz parte da natureza divina. Ou seja, é uma característica essencial de Deus ser todo-poderoso, ter o poder que sobrepuja, que está acima de todo e qualquer poder. E nós vamos ver aqui, mais embaixo, 1 João, ou melhor, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, o evangelista vai escrever assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então aqui Jesus está falando daqueles que creem na sua palavra e o recebem como Senhor e Salvador das suas vidas. Essas pessoas, através do poder de Deus, desse poder aqui que sobrepuja, essa pessoa se torna filha de Deus. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Então Paulo vai trazer aqui 3 exemplos que prova e comprova a grandeza do poder de Deus. Então, o primeiro evento é a ressurreição de Cristo. Então é claro que na ressurreição de Cristo fica evidente a operação desse poder incomparável, desse grande poder de Deus. E nós vamos para Efésios capítulo 1, versículo 20, onde vai estar escrito assim. Efésios capítulo 1, versículo 20, que manifestou em Cristo, falando do poder de Deus, ou da operação da força do poder de Deus, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Então veja o poder de Deus operando para ressuscitar Cristo. Então é um exemplo da operação do poder de Deus. E o segundo exemplo é sua ascensão à direita de Deus, ou seja, a ascensão de Cristo, quando ele foi elevado às alturas e assentou-se à destra, ou seja, à direita de Deus. Também está no versículo 20, segundo aqui, e pondo-o à sua direita nos céus. Então é mais uma operação do poder grandioso de Deus, colocando Cristo assentado à sua direita. E em terceiro lugar, sua elevação acima de todo domínio, ou seja, a elevação de Cristo acima de todo domínio. E nós temos aqui no versículo 21 e 22, quando Paulo vai dizer assim: acima de todo principado, ou seja, Cristo foi exaltado e colocado acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então veja que o poder do Pai, o poder de Deus operando para exaltação de Cristo acima de todo domínio, de todo poder, acima de todas as coisas e colocando-o como cabeça da igreja. Aleluia! Agora nós estaremos entrando no terceiro tópico, mas para sintetizar esse segundo tópico, onde trabalhamos sobre a sobreexcelente grandeza da força do poder divino, e a síntese diz assim: o poder de Deus é extraordinário, como nós já falamos, e supera todo e qualquer outro poder.
esse maravilhoso poder opera num interesse de salvar a humanidade caída. E aqui, para se enquadrar dentro dessa síntese, eu queria mencionar aqui Atos capítulo 17, versículo 24 e 25. Olha o que está escrito aqui. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então Deus, que é o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, ele também é o que mantém todas as coisas. Agora o nosso terceiro tópico é Cristo, nosso exemplo de exaltação. Então trabalharemos aqui a exaltação de Cristo e também vamos entender que através da exaltação de Cristo, nós também, como igreja de Cristo, como povo eleito e escolhido, nós seremos exaltados também. Então nós trabalharemos agora esse tópico. Então Cristo, nosso exemplo de exaltação. Exaltação significa o exaltar, significa pôr em ponto elevado, erguer, tornar grandioso, engrandecer, atingir o grau mais alto. Então esse é o sentido da palavra exaltação. O primeiro subtópico é Cristo, as primícias dos que dormem. A palavra primícia sempre traz a ideia de primeiro. Então, em qualquer contexto, primícia se refere a primeiro. Por exemplo, significa primeiros frutos colhidos, são chamados de primícias. Os primeiros lucros também são chamados de primícias. Os primeiros animais nascidos em um rebanho, ou o primeiro animal nascido, é chamado de primícia. Então, primícia sempre traz essa ideia de primeiro. E aqui quando diz Cristo, as primícias dos que dormem. Então, nós vamos entender qual é o significado aqui dessa colocação. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos. Já vimos em Efésios 1:20, que foi a operação do poder de Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus, Pai. Eu gostaria de ler, para respaldar aqui essa colocação, Atos capítulo de número 3, Atos capítulo 3, versículo 26. Nós vamos encontrar aqui o seguinte texto, Atos 3, 26, diz assim: ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Então está claro aqui no texto que Deus, o Pai, ressuscitou a seu Filho Jesus. E ainda em Atos 17, versículo 31, também nós vamos ver algo nesse sentido. E diz assim: porquanto tem determinado um dia, ou seja, Deus determinou um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Ou seja, aqui está dizendo que Deus já reservou um dia que vai julgar o mundo por meio de um varão. Esse varão é uma referência a Cristo. E disso ele deu certeza, ressuscitando-o dos mortos. Então fica claro para nós esta colocação. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem.
Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Então vejamos aqui que é colocado que Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15. Ali está colocado de forma muito clara que Cristo se tornou as primícias dos que dormem. Então, o que dos que dormem significa aqueles que morreram, aqueles que experimentaram a morte física. Então, se está dizendo que Cristo se tornou as primícias dos que dormem, significa que Cristo é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Porém, dentro dessa colocação, nós precisamos fazer algumas observações. Porque na Bíblia, Cristo não foi a primeira pessoa que ressuscitou. Porque quando nós vamos lá para o livro de Reis, lá em 1 Reis, capítulo 17, nós vamos ver que Elias ressuscitou ali o filho da viúva de Sarepta. Ali um jovem, ali o profeta Elias ressuscitou através do poder de Deus, aquele jovem. Também, segundo Reis, capítulo 4, o profeta Eliseu vai ressuscitar o filho da mulher de Sunem, ou da Sunamita. Então, é outro jovem sendo ressuscitado. Também, lá em 2 Reis, capítulo 13, vai dizer que eles jogaram uma pessoa morta dentro do sepulcro de Eliseu, e quando aquele corpo teve contato com os ossos do profeta Eliseu, aquele morto reviveu. Então, só no Antigo Testamento nós temos aí 3 exemplos de ressurreição. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos ver que o próprio Jesus, ele ressuscita Lázaro, ele ressuscita a filha de Jairo, ele ressuscita o filho da viúva de Naim. Então, nós mencionamos aqui pelo menos 6 ressurreições de pessoas que ocorreram antes da ressurreição de Cristo. Cristo ainda nem havia sido crucificado e morrido. Porém, quando aqui diz que Cristo é a primícia dos que dormem, é porque ele foi o primeiro a ressuscitar para não morrer mais. Porque tanto essas pessoas que eu fiz referência aqui do Velho Testamento, que foram ressuscitadas, também os do Novo Testamento, Lázaro, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim, essas pessoas foram ressuscitadas, porém elas voltaram a morrer novamente. Porém, Cristo ressuscitou para não mais morrer. Então, Cristo se torna as primícias dos que dormem, porque aqueles que dormem em Cristo também um dia serão ressuscitados para não mais morrer. Então, esse é o sentido da colocação aqui em que Cristo se tornou as primícias dos que dormem. E a outra colocação importante nesse subtópico é que, assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Que texto maravilhoso, que colocação maravilhosa. E nós vamos ter que ler esse texto. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, porque está dizendo aqui que a garantia da ressurreição, ou seja, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Então o eleito ele tem essa esperança de um dia ressuscitar, ter o corpo dele ressuscitado. 1 Tessalonicenses 4,14 diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Veja que coisa maravilhosa. Os que dormem em Cristo, Deus tornará a trazer com eles. Então essa é a nossa esperança. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Desse modo, os crentes venceram a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. João capítulo 5, versículo 28. João 5, 28 e 29 vai dizer assim. João capítulo 5, versículos 28 e 29 diz assim: não vos maravilheis disso, Jesus falando, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz,
E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Está claro aqui no texto, meus queridos, que vai chegar um dia em que todos os que estão nos sepulcros vão ouvir a voz de Deus. E uns ressurgirão para a vida eterna, porém outros, como foi colocado aqui, para a condenação eterna. Então veja que há esperança de ressurreição para aqueles que seguem a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Filipenses 3, 20 e 21, Paulo vai dizer assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Veja que promessa maravilhosa. O corpo do eleito de Deus, daquele que alcançar a ressurreição para a vida eterna, ele vai ter um corpo glorioso, semelhante ao de Cristo, né? Conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então veja que coisa, que promessa maravilhosa, a promessa de ressurreição para aqueles que seguem a Cristo. E ainda em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52 a 57, nós vamos ler esse texto aqui na sequência. Mas no segundo tópico, subtópico diz assim: Cristo é elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando dá a elevação de Cristo ao trono, pondo-o à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica, como nós já falamos. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Ou seja, Cristo, ele venceu todas as forças do mal. Então a sua morte e ressurreição foi um triunfo sobre as forças das trevas. E nós temos um texto em Filipenses 2:9, Filipenses capítulo 2, versículo 9, que diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, falando a respeito da pessoa de Cristo. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Cristo foi exaltado acima de todas as coisas e triunfou sobre o mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos. Agora eu quero ler o texto de 1 Coríntios capítulo 15, que vai falar desse triunfo que também está reservado aos salvos. Assim como Cristo triunfou, nós também triunfaremos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52 a seguir, diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é imortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. O que Paulo está dizendo? Que o nosso corpo, que agora é corruptível, na eternidade, quando Cristo voltar, isso vai ser revestido da incorruptibilidade. Isso que é mortal, o nosso corpo que hoje é mortal, vai se revestir da imortalidade. E quando isso acontecer, Paulo está dizendo, quando isso acontecer, vai se cumprir a palavra. Vai se cumprir a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ou seja, aqueles que alcançaram a ressurreição em Cristo, que tiverem o seu corpo transformado num corpo glorioso, conforme o corpo de Cristo, não vai estar mais sujeito à morte, porque que diz: tragada foi a morte na vitória.
essas pessoas vão triunfar sobre a morte. Aqui Paulo diz: onde está, a morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, vão também triunfar como Cristo triunfou sobre a morte, como Cristo triunfou sobre todo o poder do mal. Então nós temos esta promessa da parte de Deus para as nossas vidas. E aqui diz assim, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Está dizendo que os eleitos de Deus estão assentados nos lugares celestiais. E de fato, nós estamos assentados nos lugares celestiais espiritualmente. E literalmente nós estaremos quando Jesus voltar para buscar os seus escolhidos. Agora, para nós encerrarmos, o terceiro subtópico, Cristo exaltado sobremaneira. Aqui a palavra sobremaneira é no sentido de muito, de bastante, de uma maneira excessiva, extraordinariamente. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou a Cristo acima de todo principado de poder e potestade, como nós já mencionamos. E aqui diz assim, o resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. O fato de Cristo ter triunfado, isso vai trazer dois benefícios para a igreja de Cristo. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. Então aqui Paulo é claro em dizer que Cristo é o cabeça da igreja. Então se o cabeça triunfou, a igreja que é o corpo também vai triunfar. E segundo, Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Ou seja, a igreja aqui na terra representa Cristo. Além dela ser o corpo de Cristo, ela representa Cristo. Então a igreja, como está dizendo aqui, é a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Assim como nenhum poder prevaleceu contra Cristo, o mal não prevaleceu contra Cristo, porque nós já falamos que a morte de Cristo na cruz não foi fracasso, ele triunfou. Quando ele estava morrendo na cruz, ele estava triunfando sobre o mal. Quando ele ressuscitou, ele estava triunfando sobre o mal. Então, se nenhum poder prevaleceu contra Cristo, nenhum poder também vai prevalecer contra a igreja. Se nenhum poder prevaleceu contra a cabeça da igreja, nenhum poder também vai prevalecer contra o corpo desta cabeça de Cristo, que é o corpo. A cabeça é Cristo, a igreja é o corpo. E Mateus 16, 18, Jesus falou, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, se Cristo triunfou, a igreja também triunfará. E a nossa conclusão diz assim, embevecido aqui significa extasiado, encantado, com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia! Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados, como nós já lemos os textos que garantem a nossa ressurreição por conta da ressurreição de Cristo. Ele se tornou as primícias dos que dormem. Então, se ele é as primícias, nós também ressuscitaremos. Que Deus abençoe cada um que nos acompanhou, em nome de Jesus. Nós vamos estar agora agradecendo a Deus e na próxima semana estaremos trabalhando com a lição de número 5. Que Deus abençoe a sua vida, você que nos assistiu, que nos acompanhou, que Deus te abençoe. Vamos estar orando. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso que está nos céus, exaltado, engrandecido, reverenciado e temido seja o teu nome para todo sempre. Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, pelo estudo da tua palavra, por esta lição maravilhosa que aprendemos. Ó Deus, queremos te agradecer pela eleição, pela escolha, pela predestinação, por tudo aquilo que através de Cristo o Senhor tem operado nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela grandeza da herança que o Senhor tem reservada para os teus eleitos, aqueles que fazem a tua vontade. O Senhor tem uma herança gloriosa. Ó Deus, o Senhor tem
uma promessa, ó Deus, grandiosa para todos nós que fazemos a tua vontade. Pai querido, abençoa todos aqueles que nos assistiu, que ouviu, ó Deus, esta lição, esse ensinamento, que o teu poder que é soberano, que a força do teu poder possa operar em cada vida para a glória do teu santo nome. Continua abençoando a tua igreja, ó Deus, na face da terra, que a tua igreja continue triunfando sobre o mal. Assim como Cristo, que é o cabeça, triunfou, a igreja, que é o corpo de Cristo, também triunfará no nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Meus queridos, que Deus abençoe a todos e com a permissão do nosso Deus, querendo Deus, estaremos no próximo domingo trabalhando com a lição de número 5. Um forte abraço a todos e Deus abençoe a todos em nome de Jesus.